Hora da Política, aqui no SBT Meio-Dia. Prisco já com a gente. Tudo bem, Diana? Boa tarde, tudo ótimo, Tudo. Prisco. E aí, Fernando? Muito bom, Prisco. Deixa eu só fazer um alerta pessoal de casa, que a gente vai falar de um assunto agora, o Prisco vai esmiuçar com a gente aqui, a reforma da Previdência. Ai, que assunto chato, todo mundo fala disso. Você que já é aposentado sabe o que significa, você que está perto de se aposentar também. E você que é jovem, a idade chega. Então, Prisco, vamos falar dessa reforma da Previdência, tem mudança aí, pelo menos uma proposta que o ministro Paulo Guedes está tentando colocar ao presidente Jair Bolsonaro. Conta tudo pra gente agora. Muito bem, doutor Jorge, vamos direto ao telão? Reforma da Previdência. Projeção de economia em 10 anos. Vamos fechar para que o telespectador possa enxergar bem. A meta do ministro Paulo Guedes é uma economia de 1 trilhão em 10 anos, ou seja, 100 bi por ano. Tem uma proposta ainda mais ousada, que seria 1 trilhão e 500 bilhões de economia em 10 anos. Só que o problema vai ser convencer o presidente Jair Bolsonaro dessas propostas, porque uma das questões que ele coloca, inclusive, diz respeito à idade mínima para aposentadoria, 65 anos para homens e mulheres. E o presidente já sinalizou que não aceita essa proposta. Outra questão, os militares vão entrar ou não vão? Tem que entrar. Se os civis vão entrar, os militares precisam entrar também. Outra questão, e as aposentadorias especiais? De procuradores, desembargadores, ministros, deputados, isso tudo aí tem que entrar tudo na vala comum. Se o camarada quer receber uma aposentadoria melhor, que passe a bancar na pensão privada e pague a diferença. Agora, o limite da aposentadoria, que hoje é de R$ 5.600, R$ 700 mil, tem que ser para todos, em todos os setores da atividade pública e privada. Então, isso tudo vai precisar ser discutido com o presidente da República, que só tem alta na próxima segunda. Ainda aqui no telão, a proposta que inicialmente Michel Temer encaminhou ao Congresso, 800 bi. No final, antes daquela gravação que desarticulou o governo e que Temer deixou de ter condições de aprovar a reforma da Previdência, gravação da JBS, que resultou em várias denúncias contra ele, e ele teve que largar previdências e reformas constitucionais para segurar o mandato, derrotando as denúncias na Câmara, ficou em 480 bi. Ou seja, reduziu substancialmente. O que se imagina? Se Bolsonaro topar esse 800 bi, que foi a proposta inicial de Temer, aí até já é uma solução intermediária, considerando 1,5 trilhão. Considerando 1 trilhão, é um pouco menos. Só para se ter uma ideia, o déficit da Previdência em 2018 foi de 290 bilhões em um único ano. E esse ano deve ser de 300 bilhões. E por que a reforma da Previdência é importante? O telão está liberado. Por que é importante e fundamental? Porque no cálculo de Paulo Guedes, se a reforma da Previdência for significativa, igualitária e isonômica para todos, civis, militares, repito, público e privado, isso vai fazer com que a economia cresça mais. A estimativa para esse ano é de 2,5%, pode chegar a 3% ou 3,5%. O que isso implica? Economia girando, geração de emprego, que é algo fundamental, é a maior garantia social para qualquer brasileiro. Então, isso tudo precisa ser visto. Se for uma reforma da Previdência justa com todos, é importante que seja cada vez mais significativa, para que a economia possa efetivamente girar. E depois nós temos os telões só para mostrar os personagens. Doutor Jorge, os personagens disso tudo, que são Paulo Guedes, que ontem reuniu-se com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, que também se reuniu com esses dois, ou seja, os dois ministros estão afunilando com os dois presidentes da Câmara e do Senado, recentemente reeleito e eleito, alinhados ao governo e fechados
com a reforma constitucional, a começar pela previdenciária. E último telão, Jair Bolsonaro, que ainda está no estaleiro, retoma segunda-feira, deve ter alta. Mourão, que já veio falando o que o presidente imagina, por exemplo, contrário a 65 anos para homens e mulheres. Essa é uma questão que Mourão já antecipou como sendo a posição de Bolsonaro. E, finalmente, lá Temer, com base naqueles dados que nós apresentamos. Portanto, meu caro Fernando, para fechar, essa reforma também é importante para estados e municípios, que também estão com rombo previdenciário. Aqui em Santa Catarina, o rombo é de 3 a 4 bilhões. Então, a reforma previdenciária é necessária, porque senão o Brasil, os estados e os municípios quebram, literalmente quebram. Exatamente, tem que acontecer e depois os mais jovens não vão ter condições de se aposentar. E os mais velhos daqui a pouco não vão conseguir receber aposentadoria. Exatamente. A reforma vai ter que acontecer de qualquer jeito. É isso aí. Gostou do comentário do Prisco? Manda pra gente lá no nosso WhatsApp dessa reforma da Previdência.